tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia do Clube da Leitura, que tem como roteiro aí 22 de março a 31 de março. Então, vocês do 7º ano, lembrando que o Clube da Leitura é especificamente dos disciplinas Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Vamos ver qual a atividade para essa quinzena? Vamos lá. Bem, aqui está o roteiro do 7º ano, tá? E vamos para a atividade. Na atividade de língua portuguesa, vocês irão produzir um podcast. Coisa que você já sabe, já fizeram aí no ano passado, né? Mesmo assim, caso tenha algum aluno novato e não conheça o que é um podcast, vou passar um pequeno vídeo do que é o podcast, tá bom? Mas nada mais é do que uma gravação, certo? Em áudio, mas não é uma gravação feita pelo áudio do WhatsApp, não. É um gravador de áudio, um gravador aí baixado em um aplicativo, né, do celular de vocês, do Play Store, ou o próprio Android, o próprio celular, aparelho de vocês já vem com esse gravador. Procura antes de baixar, procura se já tem, certo? Caso não tenha, aí vocês vão baixar para fazer a gravação, certo? Então, vocês vão gravar o podcast recitando o poema A Escola é, do Paulo Freire. Mas antes de gravar, vão aí seguir as instruções, que é ler a leitura ao menos 2 vezes, para poder familiarizar com a leitura. Vocês já leram, né, na quinzena anterior, então vocês já conhecem o texto, né? Ler devagar, pronunciando todas as palavras cuidadosamente. Lembre que é um poema, né? Respeitando todos os sinais de pontuação que existem no texto. Isso é muito importante para que a leitura seja compreendida e também ficar aí bonita, né? A leitura tem que respeitar todos os sinais de pontuação, né? Quando não respeita o sinal, não tem como compreender o texto. Faça a leitura com a cabeça levemente para cima, para que a sua voz saia limpa. Então, já que você vai fazer uma gravação, é importante levantar um pouquinho a cabeça para a parte do pescoço ficar um pouco aí livre, né? E a sua voz sair limpa, tá? Treine antes de fazer a gravação. Fale alto, né? Não leia baixinho, leia com o tom de voz do começo ao fim, o mesmo tom, porém de maneira aí um pouco alta, tá certo? Para que todos possam ouvir claramente, aí ficar uma boa gravação. Após isso, você salva e envia para a professora de vocês de língua portuguesa, a professora Luana. Aqui está a atividade de inglês, ainda com o tema aí sobre o Paulo Freire. Tem uma citação sobre ele, certo? Power comes from risking ourselves in creation. Essa é uma pequena citação, uma pequena frase do Paulo Freire que ele falou. Power comes from, repita comigo, power comes from risking ourselves in creation. Aí vocês, depois de ler, né, e repetir, vão fazer as 2 questões de inglês, que é traduzir a citação, né? Colocar em português o que ele está falando aí, o Paulo Freire. E depois que você traduzir, dizer o que você entendeu da frase, explicar. Foi o que ele quis dizer isso aí, né? Por que ele falou isso? Vocês vão explicar com suas palavras. Pode explicar em português. O importante é aí você compreender, né? Ter a ideia do que foi que ele disse, explicar com suas palavras. E aprender palavras novas em inglês aí. As palavras aí da citação dele, né? O que é power, o que é comes, o que é from, risking ourselves e in creation, tá? Então, fazendo isso, respondeu, envia para mim, ok? Eu vou passar o vídeo agora sobre o que é o podcast, para quem quer saber ou quem não lembra, tá? E logo após, para vocês fazerem aí a gravação, ok? É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda.
Você pode ouvir o que quiser, na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente 2 maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando.